Olá, meu querido, tudo bom? Que Deus esteja abençoando a sua vida. Estamos aqui nesta segunda-feira, começando o programa Palavra Rema. O programa Palavra Rema, para aqueles que estão acompanhando agora, o que é? É um programa de estudo da Palavra de Deus. Palavra Rema, Palavra Revelada. Nós procuramos estudar a Palavra de Deus, trazer a essência da Palavra de Deus para os nossos dias. Eu sempre digo que nós estudamos aqui a constituição do reino. Fazemos parte do reino de Deus e temos que aprender um pouco sobre a constituição do reino. O que o reino espera de nós, o que o reino tem para nós. E como sempre, eu tenho alguns convidados para estar comigo. E hoje não é diferente. Primeiramente, eu quero apresentar ele, pastor Carlos Leite. Pastor Carlos Leite, que é pastor da Igreja Mundial da Família, também aqui no bairro São Vicente, e está comigo fazendo o programa neste dia. Pastor Carlos, que Deus abençoe. Ô, pastor Zé Carlos, obrigado aí pela apresentação, e eu estou muito feliz de estar aqui aprendendo a palavra de Deus, e hoje acompanhado de um pastor novo que veio de longe para estar conosco aqui, né? Que ele seja bem-vindo aqui. Pastor Carlos já falou, nós temos aí pastor Ronaldo, que é pastor lá de São Paulo, faz parte da Assembleia de Deus de São Paulo, e está se mudando aqui para o estado, está vindo aqui para a nossa região, e hoje vai estar conosco fazendo este programa, Palavra Rema. Então, para nós é um privilégio poder ter aqui o pastor Ronaldo. Pastor Ronaldo, que Deus abençoe. Obrigado, querido. Prazer é meu, pastor. Que Deus abençoe. Parabenizá-lo aí pela igreja bonita. Tenho ouvido falar muito bem da vossa igreja, dos pastores aqui. Para mim é um prazer, uma alegria poder estar com vocês. E estamos aí de mudança para cá. Queremos aqui somar aqui com os catarinenses e pensando aí também em trazer essa palavra, o resgate de uma palavra simples como o Evangelho é. Eu sempre digo, pastor Ronaldo, nós temos que estudar mais a palavra de Deus. E eu viajo muito por aí, eu viajo devido às minhas condições da minha empresa. Eu viajo muito pelo mundo, em muitos lugares. E, às vezes, não sei se você já esteve em Israel, às vezes a gente vai para Israel e faz escala num país da Europa. Eu sempre uso o Reino Unido, porque é reino, e nós estamos falando de reino. Se você for para Israel e você fazer escala lá no Reino Unido, ali na Inglaterra, às vezes você só posa, você nem entra no país, porque é a escala de 3 horas, então não dá tempo de fazer a imigração, entrada, imigração de volta, então não dá tempo, você fica naquele país, fica ali no Reino Unido. Então, legalmente, você não entrou no Reino Unido, legalmente, você só pousou ali, mas você não entrou na Inglaterra, você só está no aeroporto. Mas qualquer crime que você cometeu lá, você vai ser julgado por qual lei? Pela lei do país. Pela lei inglesa. Independente se você entrar ou se você não entrar. E a obrigação que nós temos é de aprender a lei. Não adianta você dizer, eu sou brasileiro, eu quero ser julgado pela lei brasileira. Não adianta, você vai ser julgado pela lei inglesa, porque você está ali. Eu, em janeiro, estive nos Estados Unidos. Eu preguei em Jacksonville, depois eu preguei em Atlanta. E eu peguei um carro, eu sempre conto isso, eu peguei um carro e fui de Jacksonville a Atlanta, dirigindo. Rapaz, o menor lugar que eu peguei foi 4 pistas. Eu peguei lugar de 7 pistas. Não era 14, 7 indo e 7 voltando, 14 pistas. Para nós que somos brasileiros, o que a gente faz, né? Rapaz, que 7 pistas é para um lado e é para o outro. A primeira vez que eu saí de uma pista e fui para outra, o pastor que estava ao meu lado disse, pastor, o senhor não pode fazer isso. Isso o quê? Mudar de pista aqui. Aqui, para o senhor mudar de pista, o senhor tem que dar o sinal. Senão você não pode, porque você está cometendo uma infração. Sim. E se a polícia viesse, me parasse, não adianta eu dizer que eu sou brasileiro e que no Brasil pode. Eu tinha a obrigação de conhecer aquela lei. Quer dizer, nós somos cidadão celestial. E muitas vezes nós não queremos conhecer a lei do reino, não sabemos a lei do reino. Não nos inteiramos daquilo que... Quando você não sabe da lei, o que você está? Você está sujeito às penas da lei. E nós temos hoje, infelizmente, cristãos que estão presos na mão do inimigo, por quê? Porque comentaram um direito da lei, mas eles não aprenderam a lei. Hoje nós vamos começar o programa Palavra Rema e nós vamos estudar a Constituição do céu. Porque a Constituição do céu está aí, é a Bíblia. Aprendendo um pouco sobre a lei do reino. Então vamos estudar a lei do reino, tá bom? A você, querido, que está conosco, pegue a Bíblia, caneta, papel e vamos estudar a lei do reino. Nós vamos ao intervalo e voltamos já. Você que está angustiado, talvez você está triste, sem amigos. Você se encontra enfermo e está precisando de uma oração. Você tem dúvidas e precisa de um conselho amigo? Deseja que alguém, ao menos, lhe faça uma visita em seu lar e traga a providência divina? Então você pode ligar agora mesmo no 3045-6400. A Igreja Santuário da Família está de portas abertas para você. Anote aí, você vai precisar. 3045-6400. Santuário da Família.
o ministério que leva você para o caminho certo. Jesus. Graças a Deus. Querido, estamos de volta. E eu quero falar um pouco sobre o que nós estamos passando. O que o cristão passa. Nós temos que entender em uma coisa: nós estamos em guerra. E eu quero usar um pouco Israel. Não Israel da Bíblia, Israel antigo, mas eu quero usar Israel moderno. Israel foi declarado nação no ano de 1947. Israel foi declarada nação pela aquela famosa, que a gente fala, da ONU lá, Oswaldo Aranha. Do Oswaldo Aranha, da ONU. Aquilo aconteceu em novembro de 47. Israel foi declarado nação em março de 48. Por quê? Porque eles fizeram a reunião, mas não declararam. Com medo do Estado palestino, para não criar um conflito ali. Em 48, o ministro israelense reuniram e declararam nação. Eles declararam em 48, dia 14 de março, dia 15 eles foram invadidos. Mas era um grupo de agricultores. E cada guerra que eles tiveram, eles foram vencendo. Mas eu quero falar da guerra mais famosa que eles tiveram, que chama-se a Guerra dos 6 Dias. 6 dias. A Guerra dos 6 Dias, os países árabes, patrocinados pela Rússia, eles iam exterminar Israel, vamos exterminar Israel da face da terra. E eles pegaram estrategicamente no começo de um feriado judeu. Por quê? Porque eles queriam pegar Israel despreparado. Então eles começaram naquele começo daquele feriado judeu para invadir Israel. Veio do Egito e veio lá das colinas de Golã para começar a invadir Israel. Israel levou 2 dias. 2 dias Israel levou para conseguir se organizar o seu exército. E a guerra então não seria guerra de 6 dias, seria guerra de 4 dias. Por quê? Porque Israel foi, bombardeou o Egito, trancou eles no deserto de lá. Israel veio para aqui, organizou e trancou eles no deserto daqui. Eles ficaram sem água e sem comida. A ONU teve que intervir para que eles não morressem, não acontecesse uma catástrofe mundial. Então essa guerra de 6 dias foi por quê? Porque eles pegaram Israel, a ideia é pegar despreparado. E hoje a ideia do inimigo é pregar o povo de Deus despreparado. Porque quando nós estamos em guerra, nós temos que estar preparados. Se você for em Israel hoje, não sei se você já teve a oportunidade de Israel. Não estive. Você foi em Israel, não sei se o pastor Carlos já esteve lá? Sim. Tá, em Israel é muito comum você ver num ponto de ônibus, criança, porque a gente quer criança com 17 anos, com a metralhadora. Porque hoje a arma que você ganha, você leva para casa. Quando você está servindo, a arma do exército que você usa, ela é sua durante 3 anos, você leva para sua casa. Porque se acontecer alguma coisa, você já sai de casa preparado. Para não pegar. Por quê? Porque eles estão em estado de alerta. Porque a qualquer momento eles podem estar em guerra. Então eu passeava pela cidade, não sei se você viu, Carlos, a gente passeava aí naqueles pontos de ônibus, aqueles jovens com as metralhadoras, no ponto de ônibus, indo para casa. Você passeia ali, vai lá no ponto turístico, no Muro das Lamentações. Eu tenho até foto com... Eu tenho a foto com uma pessoa, ele não estava fardado, o senhor tem razão, ele estava só com uma jaqueta, mas ele estava com um fuzil. O fuzil quase maior que ele. Isso. Eu tenho essa foto até hoje. Tá, a gente não está acostumado, se admira. Uhum. E eu cheguei para o guia e perguntei isso. E nosso guia era um ex-combatente da Guerra dos 6 Dias. E ele falou isso. Disse, não, porque agora nós estamos preparados. Agora ninguém nos pega mais despreparado. Nós estamos preparados. E hoje, pastor Ronaldo e pastor Carlos, a igreja está despreparada. O pessoal parece que não está em guerra e não se prepara. Nós temos que ter consciência. A primeira consciência que o cristão tem quando ele vem para Jesus. Você está em guerra. A nossa guerra só termina, querido, quando nós ouvimos uma sueta tocar, uma corneta tocar. E nós deixamos esse corpo e adentramos os portais da glória. Aí a nossa guerra termina. Mas enquanto estamos aqui, nós estamos em guerra. Então, se nós estamos em guerra, nós temos que estar preparados para essa guerra. Guerra espiritual. Aí eu quero que nós vamos começar no nosso texto, nós vamos falar sobre guerra. Eu quero que você entenda que a igreja do Senhor Jesus Cristo está sobre guerra. Você faz parte, veja bem, o povo de Deus, ele era escravo. Ele era escravo. E no momento que ele saiu do Egito, na noite que houve aquela morte, que ele saiu do Egito na manhã seguinte, a Bíblia diz que eles tornaram-se parte do exército do Senhor. Eles deixaram de escravo para ser parte do exército do Senhor. Assim, hoje o povo de Deus, nós somos de Jerusalém Celestial. A parte hoje nós deixamos de ser escravo do mundo e passamos a fazer parte do exército do Senhor. E como exército do Senhor, nós temos que estar prontos para a guerra. Porque a nossa guerra é constante. Em Efésios, pastor Carleite, no capítulo 6 e no versículo no 12 e no 13. 6, 12 e 13. Olha só o que diz. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Olha só, aí o 13.
O 13 diz: portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau e depois de teres vencido tudo, permanecer inabaláveis. Vamos lá, olha. Portanto, não temos que lutar contra a carne e contra o sangue. Querido, nós temos que entender que o nosso inimigo não são humanos. Entretanto, Satanás constantemente nos usa os seres humanos para levar a cabo a sua obra manifesta. Quer dizer, a sua briga, querida, a sua briga não é contra o seu filho. Não. Quer ver, nós temos pais? Não, é contra o espírito maligno que tem jogado ele nas drogas. A sua briga não é contra o esposo, é contra o espírito que joga ele no álcool, na prostituição. Não é nem contra a amante do marido. Não é contra o ser humano. Não é contra o ser humano. O inimigo usa pessoas, mas a sua briga é espiritual. Então, querido, nós temos que entender o princípio para saber como nós vamos lutar. Primeira coisa que você vai entrar em guerra, pastor Ronaldo e pastor Carlos, que nós temos que entender é quem é o nosso inimigo. Se você vai lutar, saber quem é que você está lutando. Uma coisa bastante interessante aí, pastor, o versículo 13, ele diz que após ter feito tudo, permanecer firme. A gente percebe o seguinte, o apóstolo Paulo usa uma metáfora, e falando com Timóteo, ele diz assim: fortifica-te na graça, meu filho, e luta comigo como um bom soldado de Cristo Jesus. Então, o que nós temos que entender? A partir do momento que nós aceitamos o desafio de servir a Deus, automaticamente alistado fomos no exército de Deus. Uma vez que estamos alistados nesse exército, o interessante nós pensarmos é o seguinte: qualquer fronte de batalha, ele tem a infantaria, que é aquele pelotão que vai para a guerra, vias de fato, mas ele tem a sua retaguarda. E fora a retaguarda, ele tem a sua provisão. Muitas vezes nessa guerra espiritual... Ele tem aqueles que pensam, exato, que é a inteligência, né? A inteligência. Nessa guerra espiritual, muitas vezes, a gente percebe que tem muito bom soldado lutando, mas ele não luta com retaguarda. Às vezes ele vai para um embate, ele se acaba na luta e perde o que o versículo 3 está dizendo: permanecer firme após ter feito tudo. Ele consegue fazer alguma coisa, mas depois não fica firme. A gente tem visto aí... de Cristo, o exército, infelizmente, o exército do Senhor, são o único que mata os seus feridos. Infelizmente. Por quê? Porque hoje, quando você comete um erro, o que você precisa? De oração. Você precisa vir para o hospital. Acolhimento. Precisa ser tratado. Aí, infelizmente, algumas igrejas, o que fazem? Já exclui do culto de oração. Né? Quer dizer, o que ele mais precisa é de oração. Aí, se cometeu um erro, já não pode mais vir no culto de oração. E não pode mais vir no culto de estudo da palavra. Quer dizer, tira todo o medicamento da vida dele. E nós temos, nesse momento, é o momento que ele mais precisa de ouvir a palavra, que ele precisa de ser acolhido, que ele precisa de estar, quer dizer, então nós temos que aprender a acolher. E nós temos que aprender a recuperar os nossos feridos, porque são soldados que estão lutando. Porque o cair é do homem. Qualquer um de nós, se nós cuidarmos, nós podemos cair. Isso não adianta dizermos, não, qualquer um de nós pode, mas nós temos que entender que nós somos fazendo parte do exército, nós temos que lutar por aqueles que foram feridos na guerra. Porque nós estamos numa batalha. Exatamente. Numa batalha há feridos. Numa batalha há luta. E nessa luta são pessoas que estão feridas. E eu sempre digo que o mais difícil que tem é você ganhar filho de pastores. O mais difícil são filhos de pastores. Eu vejo pessoas não entendem. Quantos estão feridos? Por quê? Porque eles viram seu pai ser feridos, eles viram o pai lutar, e isso cria neles mágoas e amarguras tremendas, que vem tratando e você na sua alma. Hoje, infelizmente, nós não procuramos em tratar a alma daquelas pessoas que estão feridas, quer dizer, nas suas emoções. Por quê? A Bíblia é a única que divide alma e espírito, a emoção da razão. Então, pessoas que às vezes estão debilitadas emocionalmente e não vêm e não são tratadas. Mas por que acontece isso, pastor? Porque os homens, eles têm colocado a obra de Deus acima do Evangelho. É verdade. Entendeu? A obra ministerial acima do amor de Deus, acima do Evangelho sagrado, acima do amor de Jesus, aquilo que Jesus ensinou. Você lembra quando aquele discípulo, ele veio falando assim, mestre, a gente viu um que expulsava demônios do teu nome, a gente proibiu. Foi João. João que disse, João amado. João. Jesus
Eu vi aí algumas pessoas que estavam expulsando, porque eles falavam de Jesus, mas não andavam com ele. Sim. Eles expulsando demônio, então não já mandei para Jesus. Não faz isso, porque aquele que não é contra nós. é contra nós, é por nós. Mas não vamos falar isso logo após o intervalo. Vamos ao intervalo e voltamos já. Você que está angustiado, talvez você está triste, sem amigos. Você se encontra enfermo e está precisando de uma oração. Você tem dúvidas e precisa de um conselho amigo? Deseja que alguém, ao menos, lhe faça uma visita em seu lar e traga a providência divina? Então você pode ligar agora mesmo no 3045-6400. A Igreja Santuário da Família está de portas abertas para você. Anote aí, você vai precisar. 3045-6400. Santuário da Família. O ministério que leva você para o caminho certo. Jesus. Graças a Deus. Queridos, estamos de volta. E nós estamos falando sobre isso, sobre pessoas que Jesus falando quando João chegou para ele, disse, aquele que não é contra nós, é por nós. Pastor Carlos, pega em 1 Coríntios, capítulo 9 e versículo 25. Pastor Ronaldo, pega em Romanos, capítulo 8 e 38. Quer dizer, porque a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue. É 1 Coríntios 9, 25, Romanos 8 e 38. Olha só, a nossa luta não é contra, mas sim contra os principados. Quer dizer, os principados, seres da hierarquia, da ordem mais alta do reino de Satanás. A nossa Bíblia. 9 e 25, né? 1 Coríntios 9 e 25. Vamos lá então. Todo atleta em tudo se domina. Aquele coroa corruptível. Nós, porém, a incorruptível. Quer dizer, Paulo vem falando sobre... Aqui Paulo está falando sobre a guerra. Ali vem dizendo o seguinte, que você está participando de uma corrida. E aqueles que correm aqui na terra, correm para ganhar uma coroa corruptível. Mas nós, nessa corrida, nós estamos para ganhar uma coroa incorruptível, na glória. Falando sobre a vida eterna. O que diz aí em Romanos capítulo 8, versículo 38? Pois estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades e nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Quer dizer, nada nesta vida pode nos separar. Paulo vem falando sobre não desistir. Aqui ele vem falando sobre a luta, lá ele vem falando sobre a não desistência, a persistência. A corrida ele vem falando da persistência, ele vem falando sobre persistência. Quer dizer, não tem nada. E eu sempre digo isso um pouquinho, vai dizer, o que pode separar? O que faz você largar a sua fé? Né? E aqui ele vem dizendo, olha, porque a nossa luta é contra os principados e a potestade. Contra a potestade, quer dizer, a fila diretamente abaixo do principado. Contra o príncipe das trevas desse século. Seres humanos que atuam com o emissário de Satanás para cumprir as suas ordens. Contra hostes espirituais da maldade. Aquele que leva a cabo as instruções e poderes. Nos lugares celestiais, recebe ao espírito demoníaco. Quer dizer, nós temos que entender que existe duas forças. Não tem, nessa não tem muro. Porque tem pessoas que gostam de ficar em cima do muro. Mas nessa não tem muro. Ou você está com Deus, ou você não está. Não tem um meio termo. Né? Não existe meio termo. Ou você está com Deus, ou você faz parte do reino de Deus, do exército de Cristo, ou você não faz. Não tem um meio. Não. Quer dizer, tem pessoas que dizem, um jeitinho, quem sabe Deus não dá um jeitinho? Claro que Deus deu um jeitinho. Deus já deu um jeitinho. Quando mandou Jesus Cristo aqui nessa terra, para morrer por nós, sem nós sermos merecedores, para termos a vida eterna. Agora não tem mais jeitinho. O jeitinho já veio através da cruz. Foi o jeito que Deus deu para nos aproximar de Jesus, de Deus. O jeito que Deus deu, trouxe Jesus para nos aproximar de Deus. Esse foi o jeitinho. Hoje não tem mais jeitinho. Na verdade, não tem como eu dizer que eu não faço parte de uma guerra. Quando eu opto em dizer, eu não quero participar, eu já estou tendo a opção de dizer que estou do outro lado. Porque eu achei interessante o senhor dizer que não dá para ficar em cima do muro. Eu me lembrei agora de uma pequena ilustração, daquele camarada que sentado em cima do muro, e alguns anjos vinham para ele e diziam, olha, passa para o lado de cá, desce daí, rapaz, toma uma decisão, fique para cá com a gente. Ele assim, não, daqui eu estou em paz, não estou nem do lado de lá, nem do lado de cá, não quero ficar do lado de ninguém, eu quero ficar aqui que eu vejo tudo. E do lado de lá ninguém nunca chamava. E um dia ele viu um demônio passando e disse, mas por que vocês nunca me chamaram para descer aí? E do lado de cá os anjos estão sempre me chamando para descer para o lado de cá.
Ele diz assim, não, a gente não tem pressa nenhuma, porque o muro também é nosso. Quer dizer, aqueles que optam em ficar em cima do muro, na verdade já fez a escolha de servir ao inimigo. O nosso adversário, ele é astuto. E as oportunidades, elas vêm e alguém diz assim, olha, eu tenho a opção, eu tenho o livre-arbítrio. Talvez na guerra espiritual, uma das coisas que mais tem destruído o povo de Deus é esta falsa impressão do livre-arbítrio. Porque uma vez que eu me alistei, quem se alistou responde à hierarquia, responde ao sargento, ao capitão, ou sei lá o quem. Então, quem está como servo de Deus, uma vez que somos servos, a palavra servo é literalmente escravo. Eu não tenho mais vontade própria. Então, livre-arbítrio, para nós que servimos a Deus, deixa de existir. Eu fiz um programa falando sobre isso. Eu fiz preguei 7 mensagens e eu tenho um estudo sobre isso, sobre princípio de autoridade. Porque Deus é Deus de princípio. E o primeiro princípio que nós temos que ter para nós termos uma vida de vitória é o princípio da autoridade. Entendemos a autoridade que você está falando, quer dizer, quando nós viemos para o reino, nós viemos para debaixo da autoridade do reino. E nós temos que ter esse princípio, porque Deus age através de princípio. Deus é Deus de princípio. E tem coisas que Deus não faz. Deus jamais ele vai ferir a sua palavra. Exatamente. Quer dizer, falou, não tem coisas que Deus não faz. Deus não fere a sua palavra. Quando você vem para o reino, você vem para o exército, aí o pastor falou muito bem, você vem sendo servo. E nós entendemos isso quando Jesus encontrou aquele cidadão romano, que ele era chefe também. Centurião, né? Centurião, ele era chefe. E ele disse, Senhor, meu servo está doente. Jesus disse, eu vou na tua casa. Ele disse, não precisa. Porque eu sou homem de autoridade, como tu és de autoridade. Ele conheceu primeiro, ele reconheceu que Jesus tinha autoridade. Eu sou de autoridade como tu és de autoridade. Se eu disser para o meu servo, vem, ele tem que vir. Porque senão ele vai sofrer as consequências de não ir. Se eu disser para outro, vai, ele tem que ir. Senão ele sofrerá as consequências. Quando diz para um vem, ele vem, outro ele vai. Eu sei que tu tens autoridade. Basta uma palavra sua. E o meu servo será curado. Porque eu sei que a autoridade na tua palavra. Jesus olhou para ele e disse, ele entendeu o princípio. Ele olhou para Jerusalém e disse, ninguém entende o que é isso. Isso é princípio. Lindo, né? Ninguém entendeu o que é isso. Isso é princípio. Isso é princípio da autoridade. Quando ele entende esse princípio, quando nós entendemos esse princípio, nós temos uma vida de vitória. Quer dizer, Jesus disse, vai que o teu servo foi curado. Quando ele foi, veio cidadãos em conta dele e disse, que hora que ele foi curado? Tal hora, disse, a hora que eu estava com Jesus. E o lindo é que ele ainda confirma, né? A que horas ele foi curado? Pastores, eu também vi aqui nesse versículo, né? A Bíblia ela é muito rica, porque eu vi aqui nesse versículo algo que o Palavra Rema vai abençoar muitas pessoas. Por quê? Porque ele diz aqui que todo atleta em tudo se domina, né? Aqueles para alcançar uma coroa corruptível. E esses que lutam e se dominam para alcançar a coroa corruptível, normalmente ele vê aquele inimigo que foi derrotado, ele tem prazer na derrota daquele inimigo. E no cristianismo, o que tem levado muitas pessoas a estarem longe de Jesus, a estarem longe das igrejas, é quando a pessoa é derrotada por algum momento, aí ela é deixada para trás. Ela é desprezada. As pessoas olham para ela com maus olhos. Não anda com esse aí, não. Não anda com esse aí, não, porque esse aí caiu. Esse aí fez uma coisa errada. Então, me lembra até uma palavra que uma rainha da Inglaterra disse sobre os evangélicos, que os evangélicos não precisavam que ninguém lutasse contra eles, porque eles mesmos se degladiavam entre si e eram os piores inimigos, né? Olha só, pastor, nós estamos chegando ao final. Sim, meu Deus, tanta coisa para falar. Diz assim, portanto, no versículo 3, portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir o dia mau. Isso é muito interessante, porque hoje nós vemos muitos coaches. Hoje é muito comum ser coach. Então você vem na igreja para ouvir o que você quer. Você não vem ouvir para a palavra de Deus, porque a palavra de Deus confronta. Então você vem para a igreja porque você quer ouvir o que você quer. E se você pegar a palavra de Deus, muitas pessoas não querem ouvir. Eles querem ouvir o que você quer. E isso me lembra Paulo falando a Timóteo. Nos últimos dias, eles não suportarão a sã doutrina. Onde é que está a sã doutrina? Eu costumo não, a sã doutrina é a Bíblia. Mas tende comichão no ouvido,
querendo ouvir coisas agradáveis, juntarão para si mestres, e doutor Paulo diz, olha, vamos trazer quem conhece do assunto, mestres que falem segundo o seu coração. Então hoje o povo procura pessoas que falem segundo o seu coração. Quer dizer, olha só, a Bíblia não diz que não vai vir em dias maus. Em nenhum momento não diz que você vai vir para Jesus e não vai passar problema. Porque isso é o evangelho da inconsequência. Qual é o evangelho da inconsequência? É o evangelho que você vem e diz que você não vai enfrentar dificuldade. Mas isso nós vamos falar amanhã. É o evangelho fácil, né? Pastor Ronaldo, obrigado, pastor Ronaldo. Eu que agradeço, muito obrigado pelo convite. A gente ficou muito feliz em poder participar e que Deus abençoe os ouvintes e continue abençoando o ministério dos irmãos. Amanhã estamos juntos. Amém. Pastor Carlete, obrigado por orando por nós. Meu Deus, eu estou com sede dessa palavra e eu quero, em nome de Jesus Cristo, levantar a minha mão e orar por você. Pai, em nome de Jesus, eu quero que essa pessoa que teve tristezas, esse irmão, essa irmã, que cometeu uma obra da carne e foi desprezada, foi humilhada, foi deixada para trás, quando deveria ser, meu Pai querido, edificada, cuidada, abraçada. Espírito Santo, em nome de Jesus, eu quero, Pai, que a Tua presença venha estar sobre as famílias destruídas, as famílias separadas. Meu Pai, em nome de Jesus, que o Teu Espírito Santo venha curar aqueles que se encontram doentes, doentes da carne, doentes da alma, doentes do Espírito. Pai, levanta-os para a Tua glória. Amém e amém, Jesus. Queridos, muito obrigado. Amanhã nós estamos de volta, nesta mesma emissora, neste mesmo horário. Que o Senhor, o nosso Deus, Ele te abençoe e Ele te guarde. Que o Senhor faça resplandecer sobre ti o seu rosto e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Até amanhã.